Bem-vinda, minha xará! Bom dia, Goiás! Bom dia! Como tá aí? Friozinho no Hoje sul? já Você amanheceu tá em Campo frio Grande aqui ou em Curitiba? Curitiba. Tô em casa, Ah, então tá. Então tá. tô em casa. Não foi aproveitar a quarentena com a família, ficou em casa. Não, porque eu tinha acabado de chegar quando deu quarentena. E como eu tenho uma galerinha com mais de 70 anos, aí eu falei, não vou ficar transitando em aeroporto e podendo causar algum tipo de problema, né? Eu já tinha voltado de Fortaleza e acabei indo para o aniversário de 100 anos da minha avó. Então, imagina como eu estava tensa nesse negócio, né? Muito bom. Olha, quero dizer a você que é um prazer enorme receber você mais uma vez aqui em Goiás, agora de forma virtual, É isso né? aí. Você que já veio tantas vezes compartilhar todo o conhecimento e a sua história que você tem aqui conosco. Gente, a Lara Sellen, ela é uma ela é sócia do Rodrigo Bertozzi, que esteve aqui no ESA Live com a gente também. Eles são quase que inventores da gestão e do marketing jurídico aqui no Brasil. Claro que é uma brincadeira eu falar de inventores disso, lógico, mas são pessoas que desde o início de que se começou a falar sobre o tema no Brasil, eles estavam entre as poucas pessoas que há 20 anos atrás, apesar dessa cara de menininha adolescente, 25 anos atrás, já se falava em gestão de escritórios, em marketing jurídico, quando esse era um tema reservado para muito poucos ainda, né? Quando esse era um tema reservado para pessoas que tinham absolutamente uma forma diferente de ver a advocacia, escritórios grandes, que demandava até alto investimento naquela época. Era uma coisa cara, quase inacessível, né, Lara? Naquela época. E isso vem mudando, vem atualizando, e gestão hoje ela passa a ser, na minha opinião, matéria obrigatória, inclusive de graduação, certo? E acho que isso vai sendo cada vez mais presente. Hoje a gestão, a inovação, o marketing jurídico são coisas muito acessíveis. Tão acessíveis que a gente passou a enxergar, como tudo na vida, até aquilo que não é de tanta qualidade. Mas faz parte, isso ajuda a crescer o mercado, ajuda a pensar as pessoas sobre esse tema. Quero dizer a você que sou um fã do trabalho de vocês, sou um fã de vocês, eu acho que vocês têm um trabalho incrível nessa área, e não é à toa que hoje você preside a Comissão Nacional da OAB, voltada para o tema gestão, inovação, da advocacia, em um ponto de vista nacional, mas bem aqui também no estado de Goiás, em todas as OABs, em toda a advocacia. Seja muito bem-vinda, Lara. Eu que agradeço. Goiás é uma casa para mim. Eu acho que desde que a gente iniciou o trabalho de consultoria, a gente sempre foi para o Centro-Oeste, em especial Goiânia, porque realmente aí tem uma advocacia que tem um pensamento à frente, né? E aproveitar, mandar um beijo aqui pro Lúcio, mandar um beijo para Jacó, né? Grandes amigos, entre tantos outros de Goiás que a gente tem. E você colocou um ponto interessante. Sim, a gente está aí nessa luta da gestão legal há 22 anos, né? Esse ano 23. Mas a gestão legal ela começa, de fato, nos Estados Unidos no início da década de 70. Muito motivado por, naquele momento, haver a inserção de profissionais não da área jurídica para tocar o escritório. Então, no início dos anos 2000, que é quando a gente começa a importar um pouco dessa tecnologia, entender como é que ela seria tropicalizada, né? E eu acho que daí para frente as coisas elas casaram com o aumento da concorrência, né? No início dos anos 2000, a gente devia ter aí uns 400, 500 mil advogados no Brasil. E aí a gente começa a ter uma resposta do mercado da necessidade disso, porque os escritórios foram se estruturando de fato, foram crescendo equipe, crescendo cliente, a inserção da tecnologia, processo eletrônico, etc. Isso tudo vai causando toda uma mudança, né? E estamos aí hoje, vendo aí essa questão da pandemia, caindo a ficha para nós, para quem está passando, 100% está,
a importância de se fazer gestão nesse momento. Então, tá ouvindo? Falhou um pouquinho aí, né? Alô? Alô? Alguém me escuta? Eu tô te ouvindo. Eu tô te Oi, tá me ouvindo. ouvindo, Rafa? Eu estou te ouvindo. Você Agora tá me voltou. ouvindo? Agora estou ouvindo. Então, deu Que bom. esse momento agora que a gente começa a cair a ficha de uma série de necessidades que a gente precisa olhar com mais atenção dentro do escritório, né? Então, a gestão legal hoje ela é mais do que necessária. A OAB entendeu isso. Tá começando já está passando da hora das faculdades entenderem isso, né? Então, a gente precisa instrumentalizar os advogados a poder enfrentar o mercado. Maravilha, concordo com tudo. Eu, como sempre, vou bloquear os comentários para nossa conexão melhorar e para esses inscritos não ficarem passando no seu rosto e eu poder te enxergar. Eu quero deixar aqui um abraço muito especial antes disso a todos os membros da gestão do AB. Eu vi a nossa conselheira federal, Valentina Jugman. Estou vendo aí a Maura Domiciana, a Flávia Mendanha também. Tô vendo, eu vi a Ariana Garcia entrando. Nós temos aqui uma gestão incrível, uma gestão de conselheiros seccionais muito presentes, que apoiam muito a diretoria, a Escola Superior de Advocacia, a Caixa de Assistência. Quero deixar esse abraço a todos. Valentina, que tem, ao lado da Ariana Garcia, presidente da Comissão da Mulher Advogado, que tem cobrado muito, com toda razão e todo direito, a presença sempre de mulheres no ESA Live. E nós temos um orgulho de dizer, Lara, que aqui em Goiás a presença de mulheres, independente de quaisquer portarias, ela é muito maior do que 30% em todos os eventos. Está aí a nossa Larissa, nossa querida presidente da BMCJ Goiás aqui. Nós temos uma presença de mulheres muito maior, mas muito maior do que o mínimo de cotas, simplesmente porque as mulheres que vêm até aqui, elas vêm pelo conteúdo, vêm pela sua qualidade, e ainda teremos muitas outras aqui à frente. Assim como toda a nossa diretoria, assim como tudo aqui que a gente faz, você sabe que é com um coração muito grande, muito aberto e aberta para todas as situações. Conselheiros seccionais e conselheiros seccionais, motores da OAB, sejam muito bem-vindos aí na live. Quero cumprimentar a todos que entraram, de forma especial o amigo Breno Massa de Anápolis, que eu mandei uma mensagem para ele hoje cedo, que é um advogado incrível, e que eu mandei uma mensagem para ele falando, cara, a live de hoje é sua cara, você é um cara que está aí sempre falando em gestão aí na cidade de Anápolis, é muito bacana. Gente, para a gente começar, enquanto o pessoal chegou, bloqueei os comentários, no final eu abro novamente, eu quero te fazer uma pergunta, Lara. Você é uma pessoa que está falando com a advocacia do Brasil inteiro, não só em lives, mas no seu trabalho mesmo de consultoria, no seu trabalho aí à frente da comissão. Eu sei que você está conversando de pequenos escritórios, de escritórios monoadvogados, se eu posso assim dizer, usar essa expressão, a você está falando com escritórios que são grandes, enormes escritórios de massa com mais de 500 advogados, muitas vezes, escritórios com poucas áreas, escritórios de uma única área, escritórios de múltiplas áreas. Então, assim, eu sei que para cada realidade seria uma resposta diferente, mas se você pudesse resumir um pensamento assim, de quais os principais desafios da advocacia nesse momento, como que você resumiria isso? Com pandemia, uma situação tão grande, com uma situação tão que nos modificou do dia para a noite a nossa rotina e resultados e tudo mais, eu penso que nós temos 3 coisas que nós não podemos desconectar em hipótese alguma. Não importa se é pequeno, se é médio, se é grande, se atende pessoa física, se atende pessoa jurídica, se está num grande centro do Sudeste, se está no interior, se está lá no interior do Piauí. Eu fiz esses dias uma live com a OAB do Piauí. Não importa. Você tem 3 coisas aqui que você não pode tirar o olho em nenhum minuto. Teu fluxo de caixa,
cuidar de entradas e saídas. É porque as pessoas estão esquecendo, Lara, nesse momento, que o fluxo de caixa, ele vai ter um reflexo daqui a pouco, né? O reflexo no caixa da advocacia, ele não é imediato. Então, às vezes, a pessoa não está sentindo agora, porque o que vinha entrando de janeiro, fevereiro, dezembro, novembro, outubro, está atendendo. Mas a gente tem essa bola agora que vai empurrar o fluxo de caixa, o problema do fluxo de caixa lá para frente, né? Eu tenho que administrar isso. Então, reduzir o custo daquilo que é possível, né, de ser reduzido, entender quais são as prioridades dentro dessa análise de custos, fazer a outra ponta ser também trabalhada. Então, o que é melhor? Eu me antecipar e oferecer um percentual de desconto para um cliente que eu sei que está tendo problema, que a loja dele está fechada, que o comércio dele está fechado, que, enfim, a vida dele está alterada, ou eu esperar ele chegar e falar assim, eu quero rescindir o contrato. Então, qual é a melhor atitude a tomar? Eu me antecipar e falar assim, eu tô com você, vamos junto nessa, eu diminuo um pouco para te ajudar, ou receber a notícia de que não teremos nada, né? Então... Só que a gente precisa contextualizar isso, né? E eu tenho falado isso muito. Por exemplo, algumas áreas e alguns clientes estão trabalhando mais do que nunca. Sim. E a esses clientes não justifica você fazer isso. A esses clientes, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou advogado trabalhista. Eu trabalhei nessa pandemia mais do que eu trabalhei no ano inteiro aí para os meus clientes. E curiosamente, um cliente que é um hospital ligou para mim e falou, Rafael, a gente podia ver o contrato e etc. Eu falei, olha, peraí, eu vou manter sem aumentar, porque vocês estão demandando muito mais que sempre demandaram. Então a gente tem que lembrar que tem dois lados nisso aí. Tem que contextualizar. Né? Por isso que eu falei da gente administrar o fluxo de caixa. Cada realidade de escritório vai ter um comportamento. Vai ter tipos de contrato, vão ter várias coisas para olhar. Mas, assim, primeiro desafio, cuidar do fluxo de caixa. Isso, assim, todos os dias você tem que olhar para isso com um olhar não apavorado, mas um olhar de quem quer encontrar mecanismos para fazer com que a gente tenha um mínimo de qualidade, que eu pague as coisas essenciais, né? Segunda coisa que eu acho que é fundamental nesse momento é a manutenção do relacionamento com o cliente. O cliente também está nervoso, está inseguro, está tenso com todas as situações que estão em volta dele. Então, nós precisamos, na advocacia, ser a voz da ponderação, ser a voz serena que vai poder encaminhar esse cliente para a relação de confiança que ele precisa ainda mais ter, porque a gente está passando por momentos complexos. Eu não posso ser o portador da catástrofe para o cliente. Eu preciso ajudar esse cliente a administrar suas coisas, e isso vai fazer com que o relacionamento escritório-cliente fique mais fortalecido, né? A mesma coisa com as pessoas físicas. Não vamos esquecer que tem gente não conseguindo pagar seus contratos bancários, tem várias situações aí que a gente precisa entender para poder criar a ponte. E a terceira coisa, aí assim, a gente vai falar de produtividade. Eu tenho que manter, se eu sou sozinho, eu tenho que manter a minha produtividade alta. Então, ontem eu estava fazendo uma live que me perguntaram, e aí os prazos? E os prazos que eu não quero saber se o judiciário suspendeu ou não. Nós temos que produzir tudo aquilo, porque senão vai dar um gargalo na hora da volta que vai virar uma bola de neve que ninguém vai conseguir administrar. Então, faça de conta que não tem suspensão. Trabalhe o trabalho. Faça o que tem que ser feito. Não é férias, né, Lara? Não. Pandemia não é férias, é importante lembrar isso. Eu lembro isso o tempo inteiro. Pandemia não é férias. Nada de ficar assistindo televisão, nada. Não, você vai trabalhar, você vai entrar no teu canto de trabalho, com silêncio, com concentração, e vai fazer o que precisa ser feito. Compartilhando rotina. Eu tenho...
todos os dias eu estou acordando meus filhos, que são pequenos, né? Estou acordando meus filhos 6h45 da manhã e 7h30 da manhã eles estão no computador fazendo as tarefas que a escola está mandando e assistindo. Eles poderiam fazer isso em qualquer horário do dia. Eles até já me questionaram, posso fazer mais tarde? Eu, não, vocês vão fazer todos os dias às 7h30 da manhã. É a rotina, eu não quero sair da rotina. O cérebro da gente, ele se adapta muito rápido às coisas. Se a gente leva ele frouxo, na hora de você voltar, a tua dificuldade é muito maior. Então, é preferível que você adote uma rotina que seja muito mais definida e que de segunda a sexta, nós só estamos dentro de casa. É só isso que mudou. A vida vai seguir. Eu fiz uma live com o Tandy essa semana que ele falou incrível. Um negócio e eu falei assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus. E se essa pandemia durar até dezembro? O que você faz? Você vai ficar de férias 10 meses? É um ano sabático. Todo mundo sempre sonhou em tirar um ano sabático, Lara. Nós vamos pagar as contas como? Nós vamos comer como? Nós vamos... Então, assim, a gente... Já dizia Titãs, nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. A gente vai se lascar se não fizermos a nossa parte. Então, assim, é vida normal. Então, pensar em produtividade significa a minha produtividade com o meu entorno, fazer as negociações com quem eu tiver que fazer dentro de casa para a gente se ajudar. E se eu tiver uma equipe, eu tenho que fazer parte dessa produtividade da minha equipe. Então, eu tenho que fazer as minhas reuniões com a minha equipe. Eu tenho que lembrar que do lado de lá, eu posso ter alguém na minha equipe que não é tão forte, que precisa de mim, que precisa do meu empurrão, que precisa da minha energia, que precisa da minha vai lá, vamos lá, me entrega hoje, sabe? Então, assim, a gente precisa cuidar dessas três coisas. Fluxo de caixa, cliente e produtividade, minha e da minha equipe, tá? Bacana, você falou uma coisa muito importante, né? De perfil diferente de pessoas e ter alguém que tenha o perfil de ficar estimulando e cobrando. Porque tem gente que só funciona com cobrança, né? É característica normal. Lara, me fala uma coisa. Eu já vi você conversando sobre isso em outras lives. Eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco e até como uma forma de provocação, né? Você é uma pessoa que ao mesmo tempo é muito prática, você também é muito visionária. E aí fazendo uma pergunta... que parece até sair do contexto, mas eu tenho certeza que é dentro desse contexto que a gente está falando. Nesse momento, a gente pode dizer que palavra tem poder? Quando a gente resolveu o título da nossa live, que era para a gente falar de resiliência e criatividade, e se eu estou falando de uma profissão que ela é intelectual, eu preciso dessa máquina aqui funcionando adequadamente para eu ter os resultados que eu gostaria. Se ela não estiver funcionando adequadamente, ela me atrapalha. E aí não adianta eu jogar a culpa em ninguém. Eu tenho que assumir responsabilidades em relação aos meus pensamentos e às minhas palavras, tanto as que eu falo quanto as que eu ouço. Então, quero me manter... então, a gente eu completei ontem 30 dias de quarentena. É fácil? Claro que não. Eu moro sozinha. Eu não tenho nenhum ser humano aqui para eu ficar enchendo o saco. Eu não tenho um cachorro. Eu tenho as minhas plantas que eu falo com elas e elas não me respondem. Mas você tem as lives. Aqui, que é você tem as lives. Pois é, quando me falaram das lives, eu falei assim, é a melhor forma de um garoto hiperativo e comunicativo como eu não entrar em depressão nesse momento, Exatamente. né? A mesma coisa para você. Então, assim, as dificuldades que cada um passa aqui, a gente vai o tempo todo, durante o nosso dia, durante as nossas semanas, nós vamos tropeçar nos nossos pensamentos. Entendi. Que podem me levar a uma procrastinação, que podem me levar a um entristecimento, a uma perda de fé, achar que está tudo dando errado, sabe? Então, assim, a mente ela é uma coisa a ser cuidada com muito carinho. Então, quando a gente fala de palavras ter poder, eu aprendi numa das minhas especializações que eu fiz na vida, eu tive uma professora muito bruxa, muito inteligente, muito sagaz,
que ela falava assim, nós precisamos ser impecáveis com as nossas palavras. Perfeito. Acredito muito nisso, acredito muito na energia das palavras. Mas, então, assim, Lara... algumas decisões que eu tomei, só para fechar esse assunto. Tá, desculpa. Eu não assisto TV. Porque eu sei que eu tenho que alimentar o meu cérebro com coisas que vão me melhorar, não me levar para um fundo do poço. Então, se eu vejo que tem muitas notícias negativas e repetidas, e repetidas, e repetidas, aquilo vai fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça. Então, a gente tem que saber. Eu vou ficar alienado? Não. Eu vou ler notícias, eu vou acessar algumas fontes que eu acho que tem a ver e acabou. Vou dar foco no meu trabalho, vou dar foco no meu cliente, vou dar foco na minha equipe, vou dar foco no meu fluxo de caixa. Então, lembra sempre disso. A gente tem que cuidar do... E uma outra coisa, se eu sou líder e se eu tenho cliente, eu não posso ser o portador das más notícias porque eu tô mal. Então, imagina aquela pessoa que está reclamando, reclamando, reclamando o dia inteiro. O cliente chega perto de mim, ele está precisando de alguém que dê uma força para ele. Aí eu vou lá e falo, tá tudo errado, vai dar tudo errado, a gente vai perder tudo, o Brasil vai perder tudo, vai dar... Aí eu chego na minha equipe, aquela pessoa que é mais frágil. Aí, ao invés de eu chegar e falar assim, sobe, eu falo, vai dar tudo errado, a gente não tá errado, tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Então, as palavras têm poder. E a gente, mais forte que o vírus em termos de contágio é essa energia. Perfeito, Então, muito bom. cuidado. Muito bom mesmo. Muito bom. Então, me fala uma coisa, alguma coisa que a gente possa acreditar ou focar nesse momento, então, para a gente poder depois passar para algo mais prático, ainda dentro desse clima. Em que você acha que a gente pode acreditar? O que você acha que a gente pode focar? Você acredita em quê para esse momento, enquanto advocacia, enquanto advogada, advogado? Eu acredito em resiliência. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o mercado não está nem aí para mim. Quando eu entendo isso, eu começo a absorver uma responsabilidade do fazer. Eu não estou colocando na mão do outro os resultados da minha advocacia, do meu trabalho. Eu estou puxando para mim, porque o mercado ele não quer saber. O cliente ele não vai tomar uma decisão porque ele me ama. Ele vai tomar uma decisão porque é importante para ele, ponto. Eu tenho que fazer a minha parte para... Então, essa resiliência significa eu saber que o mercado tem altos e baixos. Eu tenho que me preparar o tempo todo para esses altos e baixos. Eu não posso perder meus objetivos de frente, assim, dos meus olhares. Qual é o meu objetivo? Que tipo de escritório que eu sou? Que tipo de profissional eu sou? Que tipo de força motriz eu vou ter dentro do meu escritório, criativa, intelectual. Eu tenho que saber perder. Isso para mim, assim, com a cabeça erguida. Sabe aquela coisa do fair play, de quem é um atleta? Me esforcei, treinei, fui jogar, perdi o campeonato. E aí, eu não vou dar a mão pro adversário? Sim, claro. Então, isso é saber perder. Então, a gente tem que entender que a gente tem que saber perder. Que se acontecer de um cliente rescindir conosco, isso não pode me destruir. Eu tenho que manter a minha cabeça erguida, faz parte do jogo. Você perde um jogo, mas não perde o campeonato, né, Lara? Não. E aí, o não perder o campeonato significa, ok, eu perdi aquele jogo. O que eu podia ter dado a mais no meu treinamento? O que eu deixei de fazer? Mais uma vez, puxando a responsabilidade para mim, porque na hora do jogo não tem essa de alguém vai ter dó de mim. Que dó, gente? A gente não está aqui para ninguém ter dó da gente. A gente está aqui para ser reconhecido pelas nossas competências. Ponto. Se eu não for reconhecido, é porque eu tenho que treinar mais. Perfeito. Então, essa resiliência é que eu acho que é a força de quem é um campeão na vida e no trabalho, na advocacia,
tem a ver com isso, essa quase um modo de vida quase obsessivo de nunca primeiro estar satisfeito com o que sabe, nunca estar satisfeito da forma como reage ao outro, sempre buscando ouvir o outro, ouvir o cliente, ser inteligente para pegar as coisas no ar, afastar o egocentrismo de que alguém te deve alguma coisa. Ninguém te deve nada, ninguém te deve nada. A faculdade não te deve nada, teus pais não te devem nada, a OAB não te deve nada, teu cliente não te deve nada. É você que tem que fazer a sua parte e conquistar o seu espaço. Mas parece que é natural das pessoas... É natural das pessoas querer culpar alguém, né, Lara? É natural das pessoas, quando alguma coisa está dando errado, ele quer dizer que a culpa é do sócio, a culpa é do empregado, a culpa é do estagiário, a culpa é dos pais, a culpa é da esposa, do marido, do namorado, da namorada, a culpa é do AB que não faz nada, a culpa é do governo que não tem políticas. Fracos e medíocres pensam assim. Ponto. Tá. Você quer ser um Lara, campeão? Quer ser um cara, uma mulher reconhecida, uma pessoa... Não seja essa pessoa. A culpa não é de ninguém. Atrai para você e faz sua parte. Fantástico, fantástico. Desculpa, assim, às vezes a gente tem que ser direto e cruel, mas como a vida é, né? Eu quero todo mundo brilhando. Esse que é o negócio. Então é isso. Forte isso tudo que você falou, mas para uma reflexão necessária, né? Forte. Eu acredito muito, Lara, que as pessoas têm que ter esse espírito, têm que ter esse pensamento, mas eu acredito também que as pessoas que têm a liderança e têm um papel coletivo institucional podem ajudar muito nisso, sabe? E enquanto gestor de OAB, enquanto Escola Superior de Advocacia, o fato de a gente, por exemplo, estar trazendo você para falar isso para as pessoas, o fato de a gente estar levando esperança para as pessoas, conhecimento jurídico, acho que a OAB ela tem um papel importante, ela não pode ser responsabilizada e não pode ser a única boia e a salvaguarda, mas ela é uma bússola muito importante de estímulo para todos. São duas coisas diferentes, Rafa, eu acho que a gente Perfeito. São duas coisas diferentes. Uma coisa sou eu me inspirar em alguém, sou eu buscar conhecimento, eu estar do lado de pessoas que vão me incentivar a fazer algo. Isso é uma coisa. E aí nós temos vários atores nesses grandes papéis. A OAB é uma delas, o SES é uma delas, tem grupos, o meu líder dentro do meu escritório... tem várias pessoas, né? Tanto que se a gente lê a respeito de Joseph Campbell e a jornada do herói, na jornada do herói nós temos o mentor, nós temos a pessoa que vai nos ajudar a olhar para cima. Isso é uma coisa. A outra coisa são as pessoas que têm todas essas possibilidades na mão e continuam com preguiça de assumir sua responsabilidade. Porque Perfeito. se eu sou um estagiário de um escritório e eu penso mais, eu vou querer discutir alguma coisa com o sócio do meu escritório. Eu vou querer ler alguma coisa e falar assim, eu li um negócio aqui, eu acho que é legal. O que você acha dessa ideia? O que você acha da gente fazer tal coisa com o cliente? O que você acha da gente... É isso que a gente está falando. São atitudes que vão nos levar a, primeiro, ser notados por alguém que talvez não nos notaria. Né? Então é isso, são duas coisas muito diferentes, né? Perfeito. Mas Lara, trazendo agora um pouquinho para a prática aqui, nossa, do dia a dia, nesse momento de Covid, de pandemia, de muita coisa acontecendo, muita informação, muita notícia. Ontem aqui na live com a Luciana Lara, o Rodrigo Pironti falou uma coisa muito legal, uma expressão que ele adotou também, que ele ouviu, que estamos tendo uma pandemia de legislação. Também, né? Tantas medidas provisórias e, por que não dizer também, uma pandemia de oportunidades e espaços e portas que podem se abrir. E os escritórios de advocacia, nós temos aí colegas advogadas, advogados de todas as áreas, início de carreira, com carreira já consolidada,
com muito tempo de mercado, com pouco tempo de mercado. Temos gente que atua numa área específica. Ah, eu sou advogado previdenciarista, por exemplo. Eu sou advogado criminalista, eu sou advogado trabalhista, meu escritório só faz trabalhista, meu escritório só faz recuperação judicial. E outros que são, assim, generalistas. Meu escritório faz de tudo, eu atendo todas as áreas e etc. Nesse momento que a gente está vivendo e nesse turnover aqui agora de oportunidades que a gente tem pela frente, você pensa de forma bem prática que é hora de aumentar a especificidade, de repente reduzir, ser mais específico para atingir, ou seria talvez uma hora de expandir as atividades de uma forma geral assim? E aí comparando, tentando fazer um paralelo, tanto para aquele colega, aquele advogado que está no início de carreira e está ali lutando mesmo, dando cotovelada para ver se consegue um lugar, consegue o cliente, consegue atender aquela pessoa, e aqueles escritórios que já estão consolidados, que já têm uma certa estrada. Quando a gente está fazendo planejamento estratégico, a primeira coisa que nós temos que fazer, e a gente está replanejando 2020, quando acontece um fato tão grandioso quanto a pandemia, a gente tem que olhar o cenário, e o cenário ele é composto por duas grandes forças. O ambiente interno do escritório. Então, essa resposta, ela depende de alguns fatores, tá, Rafa? Então, eu tenho que olhar para o cenário interno, para o ambiente interno do escritório e olhar para o ambiente externo ao meu escritório. O interno eu domino, pelo menos em tese, né? Eu defino quem vai trabalhar comigo, que tipo de sistema, o que a gente vai fazer com dinheiro, como que a gente vai fazer nosso marketing jurídico. Está na minha mão decidir isso. Do lado de fora, eu não apito nada. Caiu o ministro, eu gostar ou não gostar, caiu. Eu posso ficar aqui falando, não gostei, ou gostei. Não vai adiantar nada, porque o que acontece do lado de fora, eu não tenho poder. O dólar tá 5 e tanto. Não tenho poder. Enfim, então, primeira coisa que a gente tem que fazer para identificar qual o caminho que o meu escritório tem que tomar é fazer uma análise de cenário bem feito. Vou ali colocar todos os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, fazer aquele básico que é fundamental para a gente estruturar o que nós vamos fazer para frente. Dentro da análise, nós temos 4 caminhos. Se o meu escritório tiver muitos pontos fracos e muitas ameaças do lado de fora, eu não tenho outra coisa a fazer senão sobreviver enquanto existe esse momento. O próprio cenário não me autoriza a fazer outras coisas porque eu estou com as mãos amarradas. Tá? Então, assim, a gente tem esse primeiro cenário. Se Perfeito. O meu escritório já vinha com uma carteirinha de clientes, já tinha algum faturamento, já tinha algumas coisas, e acontece o problema do lado de fora, nesse momento eu preciso fazer manutenção do que eu já tenho. Então, se eu já sou reconhecido por uma determinada área, no caso trabalhista, não é talvez nesse cenário uma ideia começar a fazer tributário. Por quê? Porque você tem que marcar a tua posição na tua trabalhista. Você tem que pegar os teus clientes e não perdê-los. Então, eu vou dar foco nos meus clientes, eu vou atendê-los da melhor maneira, porque eu não quero perder dinheiro. Não quero perder negócios, contratos. Tá? Então, essa é uma segunda situação. Terceira situação é quando nós temos um ponto fraco. Então, vamos imaginar aquele advogado jovem que tem o ponto fraco de ainda não ser reconhecido, não ter uma carteira de clientes estruturada, enfim, não ter uma marca já estabelecida, mas ele começa a enxergar um monte de oportunidades do lado de fora, que nós estamos tendo. Todo caos, ele gera as duas coisas, né? Oportunidades e ameaças. Então, se eu estou enxergando oportunidades, então, por exemplo, eu comecei a ver que alguns clientes meus estão... Vamos dizer que eu sou um advogado generalista, mas eu estou vendo que os meus clientes pessoa física têm muito empréstimo bancário e eles não estão conseguindo pagar.
enxerguei essa oportunidade dentro dessa pandemia de MPs e legislações. Enxergo uma legislação que pode ser aproveitada por um grupo de clientes. Me preparo para isso, né? Me preparo para isso. Vou estudar, vou criar o produto, tese, o que for, e vou começar a fazer o trabalho de falar com os meus clientes. Olha, tem isso. Vamos fazer isso. Deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu te proteger ali, tá? E aí você tem o quarto cenário, quando o escritório tem pontos fortes, tem cliente e tem muita oportunidade vendo lá para o outro lado, aí é hora de pensar em expansão. Aumentar geograficamente os tentáculos do escritório ou aumentar o número de serviços. Então, essa resposta ela é muito definida de acordo com a minha realidade. Sim, e agora tentando enxergar naquilo que é a grande maioria da advocacia, que são aqueles colegas, aquelas colegas e aqueles colegas advogados e advogadas que estão no momento de struggling mesmo, sabe? De uma luta dolorida ali naquele momento e que todo mundo está querendo atrair clientes. Do ponto de vista do marketing jurídico, absolutamente dentro dos limites dos nossos códigos de ética e disciplina, que eu sei que você sempre leva isso em consideração, o que essa advocacia poderia, de repente, começar a fazer agora? Porque eu tenho, compartilhar com você um pensamento que eu tenho visto muita gente fazendo e se preocupando e ponderando se isso é inteligente ou não. Primeiro, se abre a geladeira, sai uma live lá de dentro. Né? Onde você olha, tem uma live. E as pessoas estão achando que fazer live, post de rede social, é você atrair clientes. Isso, na minha opinião, Lara, eu gostaria de ouvir a sua, isso, na minha opinião, é um erro muito grande. Isso, na minha opinião, é um equívoco, porque ali você não está geralmente produzindo. É bacana para um reforço de autoridade, para a pessoa lembrar de você e etc. Não estou dizendo que é inútil estar nas redes sociais. Mas me parece que os seus potenciais clientes, inclusive para as novas áreas, elas estão na sua agenda de telefone. Né? Você tem que produzir aquele conteúdo e enviar para essas pessoas. Tem um podcast nosso que eu quero até sugerir para o pessoal, abre o Spotify e põe áudio legal. Tem um podcast meu que é O Advogado que Faz Chover. E ali eu trago uma série de dicas, de atitudes, de tarefas que um advogado precisa fazer para buscar o cliente, para manter a relação com os clientes e com a equipe, tomar decisões no escritório e fazer o trabalho jurídico, que vale a pena a gente analisar e tentar inserir isso dentro da nossa vida. O papa da matéria é Rodrigo Bertozzi. Leiam os artigos deles, vejam as coisas que ele fala também, porque ali, qual é a visão das lives, por exemplo? É muito possível, mas isso depende de quem é o meu cliente, tá? Depende. Depende de quem eu atrair para o meu Instagram. Se eu só tenho advogados no meu Instagram e eu estou fazendo live sobre a MPX que saiu anteontem, eu estou falando para advogados. Eu não estou falando para meus clientes. Então, o que eu tenho que analisar é qual é a minha advocacia, cadê o meu cliente e falar algo dirigido para ele. Às vezes é preferível você pegar a tua caderneta de telefone dos teus clientes ativos e começar a mandar um áudio para eles no WhatsApp dizendo, olha, saiu uma legislação aqui. Ô, João, saiu uma legislação aqui semana passada que tem a ver com o teu negócio e deixa eu te passar aqui 4 orientações para você não se perder aqui. A, B, C, D e E. Se tiver qualquer dúvida, me liga. É mais poderoso fazer isso do que falar genericamente para um público que você não sabe se é o público que vai precisar de você
Então, assim, muito cuidado com esse excesso de lives. Quando a gente brincou aqui no começo que as lives estão sendo terapêuticas, e ela é o controle remoto de hoje, né? Porque a gente não está na TV, zapeando, mas a gente está aqui com a nossa telinha, passando o Sim, dedo para ver. Ah, deixa de eu ver. live em live. Eu vou assistir qual? Como a gente fazia nos canais de TV. Você tinha lá cento e tantos canais, e você ia passando, 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 você não ficava 2 segundos em cada um, né? E só que isso atrapalha a minha produtividade. Eu tenho que ter muita atenção com relação a isso, escolher o conteúdo que eu quero trazer para mim dentro daquela linha das palavras tem poder. Peraí, o meu tempo é limitado. Eu tenho que trazer coisas que vão me agregar. O que eu estou ouvindo? O que eu estou assistindo? O que o meu cliente está ouvindo? O que o meu cliente está assistindo? E aí sim encaixar uma estratégia de marketing que tem a ver exatamente com isso. Aí você me perguntou, melhor ser especialista ou expandir? Quanto mais você expandir, mais dificuldade você tem de saber para quem você está falando. Então, Verdade. quando você segmenta, eu vou falar então para enfermeiras. É um exemplo que o Bertozzi sempre gosta de dar. Vou falar para enfermeiras. Espera aí, já tenho 2, 3 clientes enfermeiras aqui. Vou conversar com elas por WhatsApp. Me conta como é que é seu dia. Os medos que você tem, os riscos que você corre, como é a relação com os médicos, como que é isso, como é aquilo. E se você pegar esse coronavírus, como que o hospital que você trabalha vai te dar assistência, não vai? Numa conversa, eu consigo identificar que para um grupo de enfermeiras que já trabalham comigo ou não, eu posso oferecer algo, um conteúdo, uma informação e começar a desenvolver isso. Então, é mais fácil eu trabalhar tendo uma segmentação clara do que atirar para todo lado. Se eu atiro para todo lado, ninguém me vê. Essa é a questão. Entendeu? Ontem eu estava conversando com uma colega, olha que interessante, e foi comentado que alguém, e essa era uma colega advogada trabalhista, que da reforma trabalhista em diante começou a fazer previdenciário, e foi comentado que alguém precisava de um advogado previdenciário e que foi indicado um fulano de tal para aquele colega. E essa colega falou, por que não lembraram de mim? E eu disse a ela, porque as pessoas olham para você e enxergam uma CLT. Você não tem falado de previdenciário. Então, saber o que falar e ter esse foco é interessante para as pessoas lembrarem de você. Imagina se eu começo a falar por aí sobre direito de família e etc. Mesmo que o meu escritório tenha, quando eu falo de direito de família, isso fica, digamos que, perdido. Porque as pessoas olham para mim e pensam uma CLT ambulante quase, né? Todo mundo enxerga a advocacia trabalhista. Então, é a questão da especificidade, é um risco. É um risco grande aí nesse sentido. Mas, Lara, e nesse contexto, enquanto gestores de escritório, advogados, donos de escritórios, donos do seu escritório monoadvogado, da sua atividade, como saber se está efetivamente tendo resultado, hein? Como é que as pessoas podem medir resultado? Primeiro eu tenho que decidir o que é resultado para mim. Então, se eu faturo 10 mil reais por mês, já há algum tempo, para eu me sentir tendo um resultado, eu preciso estabelecer uma meta um pouquinho acima disso. E, de repente, eu começo a dizer, olha, então, nos últimos 12 meses, eu recebi 10 mil reais por mês. Ok. Minha meta agora é receber 12.500. Eu tenho que trabalhar para manter o que eu já fiz e conseguir subir um degrau. E aí eu começo a medir isso. Todo mês eu tenho que olhar, olha, esse mês eu consegui 11 mil. Foi bom, mas não é aquilo que a gente quer. Vamos continuar insistindo. Mês que vem eu consegui mais 500, eu vou conseguir mais 800, eu vou conseguir aumentar. Então, a gente sempre tem que ter a visão de que resultado é a minha realidade versus o primeiro degrau que eu quero subir.
consegui atingir aquilo, tive o resultado, não vou ficar satisfeito com isso, porque aquilo eu já fiz, eu já vi que ficou fácil para mim. Agora é hora de pegar os 12.500 depois de uns 6 meses, 8 meses, 12 meses e subir para 15. E a hora que eu começo a subir para 15, eu começo a entender que, poxa, eu sozinho já não estou dando conta. Se eu quiser dobrar isso, eu preciso colocar mais uma pessoa para trabalhar comigo, o que vai me reduzir o resultado no final do mês, porque a gente fala de receita menos despesa. Então, resultado, você tem vários tipos de resultado acontecendo dentro do escritório. Produtividade pode ser medida resultado, satisfação do cliente pode ser medida em resultado, faturamento é uma coisa, lucro é outra. Não adianta eu aumentar faturamento e aumentar as minhas despesas. Como é que a gente pode medir resultado de satisfação de cliente, Lara? Primeiro, claro, você tem que identificar quais seriam as coisas que eu gostaria que o meu cliente prestasse atenção. Então, o que é? Na minha disponibilidade, no tipo das minhas respostas, rapidez do meu atendimento. Eu tenho que meio que conversar com ele e falar assim, isso aqui seria um bom resultado para você? Então, você tem que negociar com as partes, né? A gente tem que negociar com o nosso cliente, olhando o que a gente entrega versus o que ele gostaria de ter. Então, é legal a gente ter um papo com aquele cliente mais próximo. E a partir do momento que eu crio algumas bases para essa satisfação do meu cliente, eu posso, de tempos em tempos, ligar para ele e meio que induzir um questionário para ele. Me fala aqui, como é que você está achando isso? Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, você faria o quê? Como é que nós estamos? Eu estou aberto aqui para você me falar para que a gente possa, ao ouvir, melhorar aquilo que a gente está fazendo. Então, a satisfação do cliente, ela depende do tipo do cliente, do grau de instrução do cliente. Os requisitos de satisfação de um cliente de família são completamente diferentes dos requisitos de um cliente que é um departamento jurídico. Sim. Até porque o tipo de cliente, o tipo de demanda é muito, muito diverso, né, de cada um deles. Mas eu tenho que olhar, né, para isso e fazer a troca. E aqueles escritórios que acabam atuando em diversas frentes têm ainda mais dificuldade, né, Lara? Porque o escritório tende a querer fazer ações uniformes. Aí ele, de uma forma uniforme, quer enxergar a satisfação do jurídico interno, quer enxergar a satisfação do empresário, mas aí ele quer, na mesma medida, enxergar a satisfação, por exemplo, do cliente da área de família, do reclamante. Então, o ideal é que você tem que ter programas diferentes dentro do escritório. Eu costumo dizer que a magia do escritório, do exercício da advocacia, é que a gente tem vários negócios dentro do mesmo negócio, né? Pensando na advocacia talvez como um business, como uma oportunidade de negócio. E eu falo muito e trago muito esse conceito de advocacia como negócio. Apesar da gente ter o nosso firme propósito de não mercantilizar a advocacia, enxergar ela de forma profissional, enxergar ela de forma empresarial, enxergar essa advocacia como negócio, não é mercantilizar a advocacia, mas é entender... É uma coisa, né? A gente tem que separar isso. As coisas. É isso que a gente precisa... o escritório como um negócio. A outra é você vendê-lo como uma geladeira. Exatamente, exatamente. Tá? E eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode ter medo, Lara, e eu falo isso muito nas palestras. Parece que a gente vive uma sociedade em que ganhar dinheiro gera culpa, tá certo? A gente vive uma sociedade em que ganhar dinheiro acaba sendo apontado, como eu poderia dizer, enxerga alguém que ganha dinheiro e você vai enxergar pessoas dizendo, aquela pessoa está de rolo. Aquela pessoa tem esquema. Ninguém aceita que ganhar dinheiro pode ser uma coisa boa e resultado de fruto de um trabalho ético, honesto, adequado. E a gente... É quase uma culpa cristã, e o cristão aqui é só uma expressão, não estou falando efetivamente na questão religiosa, mas é quase uma culpa cristã de quando a gente fala em ganhar dinheiro. E eu costumo dizer muito,
advogada e advogada, a gente tem que acostumar a falar, eu quero ganhar dinheiro, eu estou ganhando dinheiro, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer isso com a advocacia. Afinal de contas, é da minha advocacia que eu pago a minha conta de água, a minha conta de energia, que eu compro comida, que eu pago a escola dos meus filhos. É da advocacia que a gente vive. A advocacia, ela é essencial à administração da justiça e ela é essencial para levar justiça às pessoas. Mas fazer isso é exercer uma profissão devidamente remunerada. Precisamos ser remunerados, precisamos ser bem remunerados, precisamos aceitar isso e precisamos difundir isso. As pessoas precisam entender isso, né, Lara? Que a advocacia é por amor. A gente não pode ter medo isso. de ficar. A gente não pode ter medo de chegar para o cliente e falar assim, esse é o meu valor, esse não é meu preço, esse é meu valor. E por isso que eu falo tanto assim, nós temos que ser advogados campeões, com uma mente muito forte, com uma capacidade de resiliência muito forte, porque eu só construo o meu valor se eu tiver embasado em cima de pontes muito estruturadas. Perfeito. E Lara, tem uma pergunta do César aqui. O César, ele é jurídico interno de uma multinacional. E ele fez a seguinte pergunta: gestão de escritório versus gestão de departamento jurídico. Por que não conjunto? A gente está falando de gestões diferentes, muito diferentes. Então, enquanto lá no escritório o meu foco é a minha equipe, a remuneração dela, lá no jurídico, a empresa geralmente tem um plano de cargos e salários. É uma outra vertente. Ali eu tenho que estar olhando para a gestão da liderança do meu time, para outras coisas. No escritório, eu faço produção jurídica lá também. Aqui eu faço um olhar para o cliente no marketing jurídico, lá eu faço no endomarketing com as áreas da empresa, o jurídico e a área comercial, o jurídico e a área financeira, o jurídico e o RH da empresa. E o financeiro do escritório é uma coisa e o financeiro do jurídico não existe. O que existe é a relação dele com escritórios externos e com as áreas. Então, assim, a gestão ela é meio parecida, mas ela não é a mesma, né? Talvez o que possa falar conjunto, né, Lara? Eu já vi você falando isso, eu sei que você pensa isso, é aonde que uma pode contribuir com a outra e, principalmente, a gestão de escritório terceirizado contribuir com a gestão do departamento jurídico, acima de tudo, né? Porque esse também é o papel do escritório. Eu acho que isso é bem esse conceito, né? Para departamentos jurídicos que reúnem os seus escritórios parceiros, que a minha fala é um time só. Parte do time está dentro da empresa, parte do time está fora da empresa. Mas na hora de representar junto ao judiciário, o escritório terceirizado, o escritório parceiro, ele tem que representar os valores da empresa naquele momento como se jurídico fosse. Então, esse trabalho de equipe só acontece com uma boa comunicação, com uma boa interação, com uma proximidade, né? Para permitir que... Porque, assim, quem trabalha em jurídico, eu já fui de jurídico, você pega um amor pela camisa da empresa, é um negócio, assim, surreal. Você defende aquela empresa porque é arraigado nisso. E nós de jurídico, quem é de jurídico, precisa transmitir esse mesmo sentimento para os advogados parceiros. Olha, é você que vai estar lá com o meu preposto. É você que vai estar lá falando em nome da empresa X. Você tem que entender quem a gente é, porque senão você pode passar uma mensagem errada. Perfeito, perfeito, incrível. Lara, estamos chegando no final, o Instagram daqui a pouco derruba a gente, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, não é? Eu queria fazer uma live depois, de repente a gente faz lá no meu perfil, só sobre gestão aí depois, pra gente continuar esse bate-papo de gestão, mas depois a gente combina. Mas veja, me fala um pouquinho aí do trabalho da Célia Bertozzi, Célia Bertozzi Consultoria, me fala um pouquinho aí do trabalho da comissão. Quero convidar todo mundo a seguir a Lara, um perfil incrível, ela posta muita coisa bacana. Você tem 2 minutinhos para fazer esse recado. Bom, sigam a Célia Bertozzi. A gente
A gente está dando ainda 4 cursos online gratuitos nesse momento de pandemia para ajudar nesse momento, nessa fase que nós precisamos de suporte. Então, entra lá porque tem as instruções. A comissão está fazendo um trabalho nacional de dicas, nossos membros, inclusive a Aline, Isis, que são de Goiás, gravando vídeos de dicas do que o advogado pode fazer. Então, está no perfil do Conselho Federal da OAB, várias dicas de produtividade e tudo mais, de home office e tal. Aguentem, daqui uns dias nós vamos vir com a Célia Bertozzi, a gente está preparando uma coisa muito especial para esses dias. Eu não posso falar ainda, mas sigam lá no nosso perfil que vocês vão saber algo que realmente pode revolucionar os escritórios de vocês. Como sempre, a gente tentando pensar à frente para levar a advocacia para níveis cada vez maiores, né? Então é isso, Rafa. Eu sei que 2 minutos não dá para falar. Fantástico. Sigam lá, leiam o livro, ouçam o podcast, vão atrás de conhecimento, pelo amor de Deus. E cabeça erguida sempre, sempre. Amém, amém. Lara, quero te agradecer, falar que, como sempre, foi incrível. Obrigada. Você é uma das grandes profissionais. Quero aqui, em nome da Escola Superior de Advocacia, agradecer essa disponibilidade. Quero agradecer aí a audiência de toda a advocacia que acompanhou. Nós temos aí o Edson Mortari, presidente de subseção, tem a Valentina Jugman, que é conselheira federal. Todo mundo que está acompanhando, é sempre muito importante, sempre muito prestigiada aqui as nossas lives. Elas ficam salvas depois no YouTube da ESA Goiás, no Facebook. E Lara, toda live a gente pega uma frase que foi marcada por alguém, pelo convidado, né? E nosso grupo aqui decidiu que a frase de hoje, que saiu da sua boca aí durante a live, foi: a advocacia precisa ser a voz da ponderação, a voz serena. Eu acho que esse é o recado, essa é a frase da Lara Célia. A gente vai fazer um card, como sempre, vai divulgar e vai publicar esse card com essa sua frase na ESA Live de hoje. Obrigado a todos, absolutamente todos que estão aí. Isso é incrível. Temos, para quem gosta do tema gestão, nós temos aqui em Goiás a Comissão Especial de Inovação e Gestão, que é presidida pela Elis Fontinelli, que está tendo lives excelentes. Então, sigam o perfil também da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Goiás, que também está tendo aí falas e lives e assuntos, bate-papo só sobre o assunto, muito interessantes. Larinha, beijo no seu coração. Beijo. Muito bom. Não Adorei. Voltar para Goiás, gente. Vem logo, vem logo. Era para estar tendo hoje uma aula sua aqui, né? Diga de passagem. Era justamente nesse momento no curso de gestão. Mas a gente vai voltar e vai voltar ele logo, logo. Fica com Deus. Beijo, até a próxima. Beijo, gente. Muito obrigada. E a gente se fala.